Nós vamos meditar hoje, o Elias já falou nosso tema, coragem diante do perigo, ou coragem em meio ao perigo. E a nossa mensagem está baseada no Salmo de número 23, que você conhece muito bem, e principalmente no versículo número 4, que diz assim: Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo, o teu bordão e o teu cajado me consolam. Coragem. Por que coragem? A palavra coragem, queridos, é uma expressão que aparece na Bíblia como não temas. 366 vezes ela aparece na Bíblia. Então é um desafio do Senhor para a sua vida e também para a minha vida. E o que significa coragem? Uma das definições do nosso dicionário de Aurélio diz assim: coragem é força espiritual para ultrapassar uma circunstância difícil. E uma ilustração sobre uma jovem missionária muito corajosa. Acompanhe comigo. Há mais ou menos 50 anos atrás, num lugar chamado Vale do Urso, na América do Norte, essa pequena cidade, esse pequeno povoado, tinha fama de um dos mais depravados lugares da América do Norte. Ali reinava a bebida e a imoralidade. E também havia muitos assassinatos. Até que um dia chega ali uma jovem chamada Adélia Fox, que resolveu ir para lá como missionária. E foi uma grande surpresa para aquele pequeno vilarejo receber esta jovem. E lá chegando, ela convocou todos para uma primeira reunião. E essa reunião foi no prédio da escola. Isso me lembrou nossa estadia no estado do Pará, na região da Transamazônica, quando a gente chegava numa agrovila, mais ou menos 30 casas, e tinha escola. Bem no meio tinha um salãozinho de escola para a escola, e nossa reunião também era ali naquele salão. Então a nossa irmã Adélia realizou a primeira reunião no prédio da escola, uma sala pequena, e ficou totalmente repleta, tomada, cheia, principalmente de homens com armas e garrafas, e homens bêbados. E com vozes altas ameaçavam o missionário. Mas eles ficaram surpreendidos quando ela subiu ao palco da escola. Houve aquele silêncio, reinou aquele silêncio naquele lugar. E a reunião não poderia produzir melhores resultados. Nossa querida irmã cantou um belo hino ao som da música, do violão, e depois dirigiu palavras meigas e desembaraçadas para aquelas pessoas. E depois da reunião, algumas famílias chegaram até ela e convidaram para hospedá-la em suas casas, porque ela não tinha onde ficar. E ela aceitou o convite da esposa do fabricante de cachaça, o homem conhecido como o mais perigoso e valente do lugar. E chegando naquela casa, a nossa irmã viu a criança, a caçula daquele casal, estava muito doente. E ela se dedicou àquela criança, a cuidar daquela criança. Ela tinha conhecimento de enfermagem, tomou todas as providências necessárias para aliviar as dores daquela criança e a combater aquela enfermidade. De tal modo, ela se dedicou que os pais da criança se tornaram seus amigos fiéis. Fizeram em uma casa para ela morar e também para ela poder dar aulas, que servia também para as duas coisas. E pouco a pouco, aquela jovem missionária foi ganhando a amizade e a confiança de todos. Surgiu então, nesse transcorrer, um episódio muito interessante. Houve uma eleição para decidir se naquele estado seria ou não permitida a venda legal de bebidas alcoólicas. Lembre-se que ela estava hospedada na casa do fabricante de cachaça. E então, aquele homem, ela chegou naquela reunião e fez um apelo forte
aos seus ouvintes para que votassem contra a venda do álcool, mostrando-lhes como o álcool é prejudicial para o indivíduo e também para a sua família. E quando ela terminou a sua exposição, aquele seu fiel amigo, o fabricante de cachaça, estava escutando pensativo. E ela então foi explicando que muitas crianças morrem em consequência deste horrível vício da cachaça, da bebida alcoólica, por parte dos pais. Esse homem levantou-se então muito vermelho e disse a ela: a senhora quer dizer que eu estou matando meus filhos, dona Adélia? Perguntou com raiva. Interessante, queridos, aqui naquela jovem, naquele momento, ela orou apressadamente ao Senhor. Isso me lembrou de Neemias, quando estava diante do rei. Neemias baixou a cabeça e orou rapidinho para dar uma resposta para o rei. Da mesma forma, a nossa missionária Adélia também orou ao Senhor apressadamente, porque ela viu que aquele homem estava enfurecido. E ela disse: sim, Senhor. Respondeu com muita calma e com muita sabedoria a pergunta daquele homem, que era o seu hospedeiro. O homem ficou atordoado e confuso. E então, jogando o chapéu no chão, num gesto de raiva, declarou: nunca jamais beberei álcool, nem mais fabricarei e venderei. Que Deus me ajude a agir assim. Que maravilha, irmãos. E a votação daquele dia foi uma grande maioria contra a venda do álcool. Que coragem desta missionária. Que coragem desta jovem serva do Senhor. Então, coragem, queridos. Eu busquei uma escritora chamada Malu Brandão. Ela diz assim: coragem não é ausência de medo, mas sim a certeza de que há algo mais importante do que senti-lo, de que existe alguma coisa maior que ele, e é isso que move. Isso faz alguém ter coragem. E o nosso texto diz: não temerei mal nenhum. Ou seja, eu vou ter coragem diante de todas as lutas da minha vida. De todos os males que me aparecerem, eu vou enfrentar com coragem, porque tu estás comigo. Nós sabemos, queridos, que o salmista Davi está aqui fazendo referência ao bom pastor. E o bom pastor é o Senhor Jesus Cristo. O seu pastor, o meu pastor, o nosso pastor, por excelência, é o Senhor Jesus Cristo. Somos ovelhas do seu rebanho. Portanto, posso caminhar pelo vale mais sombrio, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, ainda que eu ande na calada da noite, ainda que eu esteja exposto a armadilhas, ainda que eu esteja exposto a precipícios e a feras devoradoras, não devo temer nenhum mal. Por quê? Estou sob a orientação e proteção do bom pastor, o Senhor Jesus Cristo. Que alegria, irmãos, a gente poder sentir isso no coração. Por quê? Porque o Senhor Jesus, como nosso pastor, ele conhece todas as passagens por onde nós vamos. Ele conhece todos os desfiladeiros perigosos. Ele conhece todos os precipícios também perigosos. E ele vai nos guiar ao redor, sobre e através desses lugares perigosos. Coragem diante do perigo. A primeira coisa que eu quero destacar é que nós precisamos ter coragem para confiar. Coragem para confiar. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. Eis aí, queridos, um desafio para depositar toda a nossa confiança na pessoa do Senhor Jesus Cristo. E se há alguma coisa que a ovelha mais necessita, de coragem. Não coragem para lutar. Por quê? Ela não consegue lutar. Não coragem porque... Por que ela não sabe, não consegue lutar? Porque ela não tem com que lutar. Ela é um animal indefeso, totalmente indefeso. E é um animal totalmente inofensivo. E o mais inofensivo do mundo doméstico. Então, por que ela não pode lutar? Porque lhe falta habilidade, falta agilidade, falta garras, falta presas, falta força, falta tudo para lutar. Por isso ela se torna um animal inofensivo.
Por que então você perguntaria? Por que, pastor, a ovelha então precisa de coragem? Ela precisa de coragem, meu querido, não para lutar com um leão. Ela precisa de coragem para confiar no seu pastor. Coisa maravilhosa. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei, mal nenhum, porque tu estás comigo. Então, esse tu estás comigo é a minha confiança sendo depositada no Supremo Pastor, que é o Senhor Jesus Cristo. E uma coisa interessante, queridos, é que é difícil em ter coragem para confiar em alguém. É difícil. Principalmente nos dias de hoje, em que há muita falsidade, muita violência e muita coisa ruim que, como influência deste mundo. E eu te faço uma pergunta. Em quais condições você se sente mais seguro? Quando tem a força bastante para enfrentar determinada situação, ou quando se sente fraco, mas pode contar com alguém mais forte e preparado ao seu lado? Qual seria a sua resposta? Combater, queridos, é muito mais fácil do que confiar. Enfrentar é muito mais fácil do que entregar com fé. Por quê? As pessoas, à medida que vão perdendo força, saúde, capacidade, dinheiro, vigor, à medida que envelhecem, vão ficando cada vez mais desencorajadas e amedrontadas. Eu tenho experiência disso já. Estou perto dos 70 anos, mês que vem, se o Senhor permitir, estarei fazendo 70 anos. E muitas coisas hoje eu já não dou conta de fazer mais. Por quê? Porque a idade está chegando. Então, queridos, nós precisamos então ter coragem para confiar. Confiar, ou seja, entregar nas mãos de Deus tudo aquilo que temos, que somos, tudo aquilo que almejamos. E isso não é tarefa fácil para ninguém. Confiar. Coragem para confiar. Como seria bom se a gente pegasse e colocasse dentro do nosso coração as palavras de Paulo, quando ele escreve aos Coríntios, na sua segunda carta, capítulo 12, versos 8, 9 e 10, ele diz assim: por causa disto, 3 vezes pedi ao Senhor que o afastasse de mim. E ele me disse: a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo, pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Porque quando sou fraco, então é que sou forte. Queridos, a verdade é a seguinte: nós enfrentamos diariamente inimigos ferozes. Eles estão aí à noite, de dia, a qualquer momento, à porta dos nossos corações. E 3 deles que a Bíblia destaca muito é o mundo. Esse grande inimigo que começa a nos pressionar, começa a nos levar a conformar com seus padrões sociais que são ímpios. Muitas vezes, padrões incrédulos, padrões que vão contra a palavra de Deus, e você e eu somos pressionados a nos conformarmos com isso. O segundo inimigo é a carne. A inclinação da nossa carne é para o mal. E ela faz, então, conexão com essa era maligna. E o terceiro inimigo, o diabo. Ah, o diabo. O diabo é astuto. E ele está ao seu derredor, diz o apóstolo Pedro, pronto para agir na sua vida assim que você abre espaço. Por isso o Senhor Jesus nos alerta, ele diz: vigiai e orai. Então, queridos, nada temos em nós mesmos com que possamos golpear essas investidas, tanto do mundo, da carne, quanto do diabo. Somos ovelhas inofensivas, a menos que o pastor, o supremo pastor, se encarregue dos nossos inimigos. Aí vamos poder ficar certos, né, de que não seremos massacrados no deserto da vida, porque o nosso supremo pastor está cuidando da nossa vida. Exatamente nessas horas difíceis, queridos, é que o Senhor Jesus surge
e se oferece a cada salvo como bom pastor, suficientemente apto para toda emergência e perigo da vida. Então, queridos, se o Senhor requer de nós que sejamos ovelhas do seu pasto, e por isso nós precisamos ter coragem para confiar nesse pastor maravilhoso. Mesmo quando eu andar pelo escuro vale da morte, não terei medo, pois tu estás ao meu lado. Então, queridos, primeiro nós vimos, precisamos ter coragem para confiar no Senhor Jesus Cristo como o nosso bom pastor. Você confia nesse Senhor maravilhoso? Você já entregou a Ele a sua vida? Você já tem descansado nesse pastor maravilhoso? Ainda que eu ande, não temerei, porque tu estás comigo. Em segundo lugar, nós vamos ver que precisamos de coragem também para enfrentarmos o vale da sombra da morte. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte. Ou seja, é um vale escuro. O vale da morte é um vale escuro. Por mais absurdo que pareça, é prova do pastor pela vida de suas ovelhas. Você pode dizer, mas pastor, que coisa absurda. Vejam esse relato. Philip Keller, um homem muito experiente na arte de pastorear rebanho, escreveu sobre a prática dos bons pastores, das ovelhas de Israel. E ouvindo esse homem falar, a gente pode entender perfeitamente esse salmo. Ele diz assim: na Palestina é muito comum a prática de dividir o ano em 2 períodos de atividades. A maioria dos bons criadores esforça-se para levar o rebanho às passagens distantes durante o verão. Isso implica em longas caminhadas. Então, vejam aí, vamos prestar bastante atenção. Né? Então, nessas longas caminhadas, as ovelhas caminham lentamente. A ovelha não corre, ela não dispara, ela não tem velocidade. E ela, à medida que vai caminhando também, ela vai pastando, ela vai comendo. Mas ela vai subindo, porque estão indo para o alto, estão indo para a montanha. Então ela vai seguindo o trilho deixado pela neve derretida nos picos dos montes, para onde eles estão sendo encaminhados. E no fim do verão já se encontram bem no alto, nos remotos campos alpinos, acima das florestas. Mais tarde, com a aproximação do outono, as primeiras neves acumulam nos picos mais elevados, forçando o rebanho a descer para lugares baixos. Por fim, já no fim do ano, passado o outono, as ovelhas são conduzidas para a fazenda, onde permanecem durante o inverno. E ainda diz o nosso escritor que é bom lembrar que tudo isso se passa no fundo dramático de montanhas agrestes, rios e correnteza forte, altos campos e pastagens em terrenos elevados. Assim podemos entender melhor esse salmo, sabendo como é que funciona o pastoreio do rebanho lá na região de Israel, onde Davi trabalhava, né? E Davi conhecia muito bem esse tipo de terreno. Ele era um pastor experiente desde a sua meninice, desde a sua infância. Ele conhecia todas as dificuldades e perigos, bem como as alegrias da caminhada pelas montanhas. E aquele pastor, Davi, seguia na frente para examinar o local detidamente. Onde ia passar, ele ia antes para olhar. Ou seja, estava familiarizado com os perigos dos rios turbulentos na cheia, avalanches de terras ou de pedras, plantas venenosas, para que as ovelhas não comessem plantas venenosas, a fúria dos animais predadores que atacavam o rebanho. Irmão, se lembra que Davi conta que matou um leão e matou também um urso, além das possíveis tempestades de granizo e neve. Então, ele cuidava das ovelhas com grande cuidado, em meio a essas condições adversas, e as conduzia muito bem. Nada o tomava de surpresa. Estava perfeitamente preparado para defender o seu rebanho e cuidar dele com habilidade, sob qualquer circunstância. Então, queridos, isso traz para a gente algo muito especial ao nosso coração. Por quê? Nesses versículos do Salmo 23 há uma grandeza, uma tranquilidade, uma segurança
que deixa a nossa alma em completo repouso. Por isso você pode dizer, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Porque Ele está indo à frente da minha vida. Ele está conduzindo a minha vida. Por isso eu preciso confiar nele. Por isso eu preciso estar pronto a ouvir a sua ordem e a obedecer aquilo que ele vai me orientar. Mesmo quando eu andar pelo escuro vale da morte, não terei medo, pois tu estás ao meu lado. Assim nós podemos dizer. A ovelha precisa, então, queridos, dos passos da montanha. O nosso escritor diz que o pastor leva a ovelha lá para o alto do monte, na época do verão. Então, lá elas alimentam do melhor que há em termos de capim para o animal, de feno para o animal. E aí surge uma pergunta, e você pode me fazer essa pergunta. Por que o pastor leva a ovelha para o pico da montanha, passando pelo vale escuro da morte? Esse é o original, vale escuro como a morte. Não outro caminho mais seguro? Não existe outra possibilidade? Parece que não. Por que o pastor leva a ovelha para o topo da montanha, passando pelo vale da sombra da morte? Daqui a pouco vamos ter a resposta. Então nós vimos primeiro que precisamos de coragem para confiar no nosso bom pastor. Nós vimos em segundo lugar que precisamos de coragem para enfrentar o vale da sombra da morte, porque confiamos no bom pastor. Em terceiro lugar, nós devemos confiar e enfrentar ciente que toda montanha tem seus vales. Que coisa maravilhosa. Toda montanha tem seus vales. Você vai ver por que eu estou dizendo que é maravilhoso. Na vida cristã, queridos, falamos muitas vezes em entrar na presença de Deus. Falamos muitas vezes em buscar a presença de Deus. E assim por diante. E tudo isso significa que se eu não subir para os montes altos de Deus, então é um desafio. Nós devemos, a cada momento, pensar nisso. Subir os montes altos com Deus. Ou seja, nós, como salvos, ansiamos viver acima dos lugares baixos desta vida. Não é esta a sua posição? O Salmo 27, verso 8 diz assim: ao meu coração me ocorre, buscai a minha presença. Buscarei, pois, Senhor, a tua presença. E a Bíblia, na linguagem de hoje, diz assim: tu disseste, venha me adorar. E eu respondo, eu irei te adorar, ó Senhor Deus. Você e eu, meu querido irmão, irmã e amigo, nós somos criados para viver na presença de Deus. E o nosso coração sofre quando estamos distantes dele. Portanto, eis o desafio. Precisamos subir. É uma figura espiritual que precisamos buscar as coisas lá do alto. Paulo fala isso, buscar as coisas lá do alto. E a carta aos Hebreus diz que nós devemos caminhar olhando para o alto, para o consumador da nossa fé, Jesus Cristo. Nós devemos ter consciência, queridos, que toda montanha tem seus vales. Tem as suas encostas, que são compostas de barrancos escorregadios, corroídos. Existem penhascos, vales perigosos e muita depressão no terreno. Só que a rota para chegar ao alto é justamente a que percorre os vales. Para você chegar lá no alto, você tem que passar pelos vales. E um pastor familiarizado com as campinas do vale sabe disso. Então ele guia o seu rebanho com mansidão. Ele guia o seu rebanho com persistência. Montanha acima, vai subindo devagarzinho pelas trilhas que atravessam aqueles vales escuros. Agora devemos notar que esse verso afirma o seguinte: mesmo quando eu andar pelo escuro vale da morte, veja aí que ele não diz assim, não diz que o vale é o fim da viagem. Quando eu chegar no vale, lá é o fim da minha viagem. Eu vou morrer quando chegar no vale. Eu vou parar quando chegar no vale. Mas diz assim, eu atravesso. Eu atravesso o vale. Então nós precisamos, queridos, de coragem. Porque nos vales, aqui vem as bênçãos que eu te falei aquela hora. Eu falei aos irmãos aquela hora. Porque nos vales, primeiramente, tem água
Os vales não são apenas os caminhos, com subidas íngremes até o topo, mas também apresentam o melhor suprimento de água. Dizem os pastores que nos vales encontramos água fresca para todo o percurso. Nos vales existem os rios, os regatos, fontes calmas, nas valas mais profundas do caminho. Então a gente imagina que durante os meses quentes de verão, o caminho dos pastos, dos picos, dos montes, as longas caminhadas, com certeza são cansativos. Os rebanhos sentem sede intensa. Ah, irmãos, no entanto, eles se alegram muito, porque deparam com frequentes bebedouros encontrados ao longo da estrada pelo vale, os quais podem se refrescar e matar a sede. Como salvos, como servos do Senhor Jesus Cristo, descobrimos que mais cedo ou mais tarde é que nos vales da vida que encontramos melhores águas da parte de Deus. Então, quando estamos passando pelo vale, o Senhor nos sacia, porque Ele é a nossa água. E caminhando com Ele através dos profundos vales, aprendemos a encontrar a doce comunhão com Ele. Aprendemos a ouvir a Sua voz através da Sua palavra e recebemos o refresco para a alma ressecada. Você está com a sua alma ressecada nesta noite. O bom pastor te convida a estar com Ele no vale, porque no vale tem água muito especial, e essa água é o próprio Jesus Cristo que vai saciar a sua sede. Coragem, porque nos vales, a segunda coisa, primeiro encontramos água de primeira qualidade. Em segundo lugar, encontramos pastagens. Então, outra razão, queridos, pela qual o Criador prefere levar o rebanho para a montanha, porque sabe que passando pelo vale, é lá que se encontra, ao longo da sua rota, as mais ricas fontes de alimento. Mas passou o vale não é perigoso? É perigoso, sim. Lá existem tempestades súbitas, inundações bruscas, avalanches de pedras, deslizamentos de neve ou de terra, animais felinos e serpentes perigosíssimas. Mas ainda é o melhor caminho para conduzir o rebanho ao monte, pois é nesse vale que a relva cresce melhor. Então, nesse vale é um frescor. Nesse vale existe água, onde existe água, onde existe a sombra, então a relva cresce melhor. Então, os vales são frutíferos. Nos vales, você e eu nos revigoramos espiritualmente. Coragem, pois vamos aprender como atravessar o vale. Muito bem, irmãos. Nosso destino são os lugares altos da presença de Deus. Eu estou subindo, você também está? Existe um hino que diz assim: a cada passo que eu dou na vida é um degrau a mais que eu subo ao céu. Então nós estamos rumo ao lar celestial. Nós estamos rumo a viver eternamente com o Senhor, na presença do Senhor. E assim como toda montanha tem seus vales, aprendemos no Novo Testamento que a tribulação é o caminho inevitável para a glorificação. No vale, porém, nós podemos beber água fresca da palavra de Deus. Você está com sede? Jesus diz: vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei. Quem tem sede, venha a mim e beba, diz o Senhor Jesus. E Ele vai então nos saciar também com a doce comunhão. Isso, com a doce comunhão. De quem? Do amor do Pai, da graça do Senhor Jesus Cristo e da consolação do Deus Espírito Santo. A questão, portanto, não é se pelo caminho encontramos muitos ou poucos vales, ou se esses vales são escuros, ou se estão apenas obscurecidos pela sombra. A questão é como atravessá-los. E Davi nos ensina como. Ele diz: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. Então, com coragem, queridos, confiando inteiramente no bom pastor, o vale não é uma opção, mas uma certeza na vida do salvo. Veja que o salmista Davi não diz assim: se eu andar. Ele diz: quando eu andar. Quer dizer que todos nós passamos pelo vale.
E ele disse isso, capítulo 16 do Evangelho de João, verso 33. O Senhor Jesus diz assim: essas coisas vos tenho dito para que tenhais paz em mim. No mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Contar os vales como certo poupará você e muitas surpresas ou decepções com Deus. Essa vida mansa, essa vida de prosperidade que algumas igrejas neopentecostais oferecem, isso não é bíblico, isso não é realidade. É porque o Senhor Jesus disse: no mundo passais por aflições, mas tenha bom ânimo, ou seja, tenha coragem. Assim você não vai ficar decepcionado quando estiver diante de uma grande prova, que você já está avisado que isso vai acontecer. Então, queridos, há uma mudança agora no texto que nós estamos estudando, né? A mudança nos pronomes, né? Por exemplo, ainda que eu ande, tu estás. Ou seja, a primeira e a segunda pessoa é usada aí. E agora, por quê? Porque Davi estava falando de Deus. Talvez para si mesmo, para seu próprio coração, ou talvez para outras pessoas. Ou seja, ele estava professando a sua fé no Deus Todo-Poderoso. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. Então ele está professando a sua fé. E agora então ele muda o pronome, né? Para ele faz isso, ele faz aquilo. Porque chegando no vale, o salmista agora, ao invés de falar de Deus, ele fala com Deus. Que coisa maravilhosa. É nossa função também falar de Deus, para aqueles que ainda não conhecem o amor de Deus na pessoa de Jesus Cristo, e também a nossa função como intercessores falar com Deus. Veja o versículo na Bíblia Linguagem de hoje, diz assim: ainda que eu ande por um vale escuro como a morte, não terei medo de nada, pois tu, ó Senhor Deus, está comigo. Tu me proteges e me diriges. A Bíblia Linguagem Viva diz assim: eu posso andar pelo vale escuro, onde a morte está bem perto, mas continuo tranquilo e não sinto medo. Tu, Senhor, me guias e protege constantemente. E a Nova Versão Internacional diz assim: mesmo quando eu andar por um vale de trevas e morte, não temerei perigo algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me protegem. Davi fala com Deus. Davi está falando direto com o Pai Celestial. Então, queridos, nós precisamos de aprender que nos vales nós crescemos na intimidade com Deus. Você já percebeu que quando você está passando por um momento difícil, você busca mais a Deus? Você depende mais de Deus? Você confia mais na ação desse Deus Todo-Poderoso? Então, queridos, na próxima vez que chegarmos a um vale, e sempre chegaremos lá, temos de passar pelo vale, mas lembre-se, no vale tem água da melhor qualidade para beber. Jesus Cristo é a água da vida. Então isso traz para a gente experiência. Isso nos torna mais fortes para a próxima batalha e a próxima caminhada nossa até chegarmos ao lar celestial. Que experiência maravilhosa. Veja o que o salmista diz no Salmo 84, versos 6 e 7. O qual, passando pelo vale árido, faz dele um manancial de bênção. De bênçãos o cobre a primeira chuva. A versão linguagem de hoje diz assim: quando eles passam pelo vale das lágrimas, ele fica cheio de fontes de água. E as primeiras chuvas o cobrem de bênção. Enquanto vão indo, a força deles vai aumentando. E eles verão o Deus dos deuses em Sião. E a Bíblia Viva diz assim: elas são capazes de transformar lugares secos em fontes, transformar tristezas e sofrimentos em alegrias e bênçãos, em lugar coberto de flores e frutos, com a chuva da primavera. Sempre que surge uma dificuldade, elas recebem a força de Deus e vão sempre ao templo em Sião para adorar o Senhor. Eis o desafio, querido irmão, querida irmã.
desfrutemos ao máximo a única coisa que realmente interessa na nossa vida e que vale a pena. A presença gloriosa do Senhor Jesus Cristo. Não temerei, não terei medo, porque tu estás ao meu lado. O Senhor nos leva, queridos, para os vales, para nos ensinar que a única coisa que realmente tem valor na nossa vida, a única coisa que realmente vale a pena lutar na nossa vida, é pelo Senhor Jesus Cristo. Não são pastos, águas, mas Cristo é tudo na nossa vida. Cristo é o nosso maior tesouro. Portanto, concluindo a mensagem, siga com fé e coragem a caminhada cristã. Confie na condução e na bondade do bom pastor. Sim, com coragem. Coragem não para enfrentar, mas para, primeiro que eu disse, confiar, resistir, prosseguir e descansar, seguindo avante sem medo até chegar no topo do lugar mais alto. Afinal, se o Senhor é o nosso pastor, podemos dizer aos outros e orar a Deus com fé. Você deve receber essa mensagem no seu coração e passar para as pessoas essa mensagem. Porque as pessoas estão hoje desesperadas, estão sem qualquer tipo de esperança. Porque nada neste mundo traz qualquer tipo de esperança. Portanto, só Jesus Cristo. Convide seus amigos, seus parentes a caminhar com você ao lado do bom pastor, debaixo da proteção do bom pastor, Senhor Jesus Cristo. Ensine para eles que ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. Glória a Deus, amados irmãos, que o nosso destino final é o céu. Nós estamos caminhando, passamos pelo vale, passamos pelos montes, mas estamos caminhando, subindo, rumo ao nosso lar celestial, a nossa casa paterna, que é o céu. Deus te abençoe. Você pode dar um aleluia, porque você tem Jesus Cristo como seu pastor, seu sumo pastor, que está conduzindo a sua vida, que Ele é a água e o alimento para você, e que vale a pena você confiar inteiramente nele. Entregue sua vida ao Senhor Jesus nesta noite e receba a bênção da presença gloriosa do Senhor Jesus, do Deus Pai e do Deus Espírito Santo. Glória a Deus, porque nós temos um bom pastor que está nos conduzindo. Confie nele. Abra o seu coração. Entregue a ele a sua vida.